Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu sou uma mulher de 26 anos e isso aconteceu em outubro do ano passado, bem na época em que o tempo começou a esfriar. Tinha chovido por vários dias seguidos e o céu estava sempre nublado. Apesar disso, não me incomodei muito, já que trabalho em casa e fico a maior parte do tempo dentro de casa mesmo. Naquele dia, acordei cedo e comecei a trabalhar normalmente. Por volta das 13 horas, no meio de uma reunião online, a energia caiu de repente. Percebi que não era só o computador. A casa inteira ficou no escuro. Peguei meu celular para usar como lanterna e fui até a janela, achando que talvez o bairro inteiro tivesse ficado sem luz. Mas para minha surpresa, as casas vizinhas ainda estavam iluminadas. Comecei a ficar preocupada, achando que talvez houvesse algo errado com a instalação elétrica da minha casa. Desci até a sala e peguei uma lanterna mais potente. Depois fui até o porão, que ainda está inacabado. Caminhei com cuidado entre algumas caixas empilhadas até chegar ao painel elétrico. Notei que o disjuntor principal estava completamente desligado, o que achei estranho. Eu não entendo muito desse tipo de coisa, mas sei que geralmente, quando há um problema, o disjuntor apenas desarma. Ele não costuma ser empurrado totalmente para a posição desligada. Religuei o disjuntor e as luzes da casa voltaram imediatamente. Fechei o painel, subi de volta e retomei o trabalho assim que a internet voltou. Passei o resto do dia na frente do computador, preparando uma apresentação para o dia seguinte. Só fui desligar tudo por volta das 20 horas. A chuva continuava forte e o céu já estava bem escuro. Cada relâmpago iluminava a casa inteira por causa da escuridão lá fora. Levantei da cadeira e abri a porta do meu escritório. Foi nesse momento que ouvi alguns barulhos vindos do andar de baixo. Pensei que fosse só alguma coisa batendo por causa do vento e da chuva. Mas quando cheguei no final da escada, a energia caiu de novo. Fiquei parada por um instante, assustada. Tentei ouvir qualquer outro som que explicasse o que tinha acontecido, mas fora a tempestade, tudo estava em silêncio. Peguei a lanterna novamente e fui até a porta do porão. Desci as escadas devagar, sentindo o barulho da chuva ecoar ainda mais forte lá embaixo. Quando cheguei no porão, notei algo estranho. Havia uma poça de água no chão. Aproximei-me e iluminei melhor o local. Percebi que havia várias áreas molhadas no concreto, e então vi o motivo. Uma das janelas do porão estava aberta. A água estava escorrendo pela parede. Meu coração disparou. Me aproximei da janela e vi algo que me deixou em choque. Pegadas de lama em cima de algumas caixas empilhadas, como se alguém as tivesse usado como apoio para subir e entrar por ali. Entrei em pânico. Comecei a girar a lanterna por todo o porão, apavorada com a possibilidade de alguém ainda estar escondido ali, entre as caixas. Mas não vi nada. Na mesma hora, corri escada acima, peguei minhas chaves e me tranquei dentro do carro. Lá de dentro, liguei para a polícia. Eles chegaram cerca de 10 minutos depois, fizeram uma varredura completa na casa e confirmaram que alguém realmente havia entrado. Os parafusos da janela estavam soltos e parecia que tinham sido removidos com cuidado. Os policiais voltaram a fixá-los para evitar mais infiltrações e depois de eu prestar meu depoimento, disseram para entrar em contato caso tivesse qualquer outra informação. Até hoje, eu não faço ideia de quem invadiu minha casa, nem do que estavam tentando fazer. O mais assustador de tudo é imaginar que, quando a energia caiu pela primeira vez, aquela pessoa já poderia estar no porão, a poucos metros de mim, escondida no escuro, enquanto eu seguia com a vida normalmente, sem nem desconfiar de nada. Pode ser que tenha passado horas ali, e eu nunca descobri o motivo. Em 2019, eu fiz uma viagem para o norte do Brasil, mais especificamente para o interior do Pará, próximo à fronteira com o Amapá. Fiquei hospedado em uma cabana alugada por aplicativo, tipo Airbnb. A cabana ficava no meio da mata, em uma área de conservação com várias outras cabanas parecidas. Pelo que entendi, todas pertenciam ao mesmo dono. Apesar do clima de isolamento, a cidade mais próxima ficava a uns 10 minutos de carro. Mas o ambiente imediato ao redor da cabana era bem isolado. Cada cabana tinha sua própria trilha, cercada de mata, o que criava uma sensação de estar sozinho no meio do nada. Nos primeiros dias, eu praticamente não vi ninguém.
Ficava mais dentro da cabana ou explorando as trilhas. Depois de um tempo, comecei a sentir tédio e resolvi ir até o centro da área de hospedagem, onde tinha um espaço comum com churrasqueira, bancos e uma fogueira coletiva. Sempre que passava por lá, via grupos se divertindo, então decidi aparecer por volta das 17 horas. Logo de cara, conheci uns caras bem tranquilos. Tomamos umas cervejas e ficamos jogando conversa fora, perto da fogueira. O clima era bem leve. Quando o sol começou a se pôr, apareceu um outro homem. A gente ofereceu bebida e convidou ele para se juntar. Mas desde o início senti algo estranho nele. Ele quase não falava, não sorria e parecia muito cansado, como se tivesse passado a noite toda em claro. Isso era estranho, considerando que ali era um lugar de descanso, para quem estava de férias. Ele acabou estragando um pouco o clima. Aos poucos, os outros foram indo embora, até que sobrou só eu e ele. Me levantei, apaguei o fogo e disse que ia descansar. Me despedi, mas ele só ficou me encarando, com aquele olhar esgotado. Dei meia volta e comecei a caminhar pela trilha de volta, mas olhei para trás algumas vezes. Ele ainda estava lá, parado, me observando. Sempre que eu virava o rosto, ele fingia estar olhando para outro lugar. A trilha até minha cabana era iluminada por postes de luz, e até onde pude perceber, ele não me seguiu. Quando cheguei, tomei um banho rápido e fiquei na sala por uns 15 minutos antes de ir deitar. Tinha tomado umas cervejas e acabei apagando logo. Não sei que horas eram quando acordei, porque estava meio grogue, mas me lembro de abrir os olhos e ver uma silhueta parada na porta do quarto. A única luz vinha da lua, entrando pela janela. Fiquei paralisado de medo, mas então ele falou, e eu reconheci a voz. Era o homem da fogueira. Eu preciso ficar aqui, disse ele com uma voz rouca e quebrada. Eu não entendi o que ele queria dizer. Tentei perguntar, mas só consegui balbuciar umas palavras, e ele repetiu, eu preciso ficar aqui. Dessa vez de forma mais agressiva. Respondi rápido, tá, tudo bem. Mas eu não fazia ideia do que ele realmente queria. Achei que ele fosse um psicopata. E psicopatas são imprevisíveis. Me levantei devagar, tentando não fazer movimentos bruscos. Agora que meus olhos tinham se acostumado à escuridão, eu conseguia ver melhor o rosto dele. Ele estava suado, com aquele mesmo olhar cansado, só que agora mais intenso. A gente ficou se encarando por alguns segundos, até que ele deu um passo para trás, encostando na parede do corredor, como se estivesse me dando espaço para passar. Mas percebi algo estranho. A mão esquerda dele estava bem rígida ao lado do corpo, como se estivesse escondendo alguma coisa. Depois de alguns segundos de tensão, resolvi arriscar. Passei rapidamente por ele, e quando virei o corredor, vi que ele continuava parado, me olhando. Corri pela trilha até o centro da área comum. Por sorte, tinha um grupo de gente lá tomando umas perto da fogueira. Pedi socorro e um deles ligou pro 190. A polícia chegou em poucos minutos. Eles foram até a minha cabana e encontraram o homem parado no mesmo lugar, segurando uma faca na mão esquerda. Levaram ele para a delegacia e começaram a fazer perguntas, mas as respostas dele não faziam o menor sentido. Parecia completamente perturbado. No fim, disseram que ele estava fora de si e que aquilo ia ser tratado como caso de insanidade. Até hoje, eu não sei bem o que pensar disso tudo. Só sou grato por algo, naquela hora, ter feito ele me deixar ir, antes que fosse tarde demais. Aconteceu comigo. Eu moro em um duplex em uma comunidade pequena. Já estou lá há mais de um ano e até então não tinha nada do que reclamar. Os vizinhos que dividiam o imóvel comigo se mudaram cerca de um mês depois que cheguei. Desde então, ninguém mais alugou ou comprou o outro lado. Para ser sincero, nem parecia um duplex. O lado de lá estava sempre vazio. Era uma noite comum. Eu tinha acabado de sair do trabalho por volta das 22 horas. Peguei um lanche rápido e fui direto para casa. Liguei a TV e sentei no sofá para jantar. Tudo tranquilo. Mas no meio da refeição, ouvi um baque vindo da parede que separava meu lado do duplex do lado vazio. Achei estranho. Olhei pela janela que dava para a garagem compartilhada. Não havia carro nenhum por lá. Tudo apagado, nenhum sinal de movimento. Voltei até a parede e encostei o ouvido. O som estava abafado, mas dava para ouvir passos suaves, lentos,
como se alguém estivesse andando de um lado para o outro e abrindo portas. Era como se alguém estivesse vasculhando o local, ou talvez inspecionando o ambiente. Mas aquele lado estava vazio há mais de um ano. Nunca vi ninguém entrando ou saindo. Era quase 23 horas. Fiquei inquieto, mas não havia muito o que fazer, então tentei ignorar e voltei para o sofá. Fiquei acordado até por volta de 1 da manhã, quando fui finalmente para o quarto. Enquanto eu tentava pegar no sono, o mesmo baque de antes ecoou novamente, só que dessa vez muito mais alto. Levantei cansado e caminhei até a porta do quarto. Mas antes mesmo de tocá-la, ouvi passos. Passos leves, mas nítidos, andando no andar de baixo. Um arrepio percorreu meu corpo. Recuado, peguei meu celular no criado mudo, coloquei no silencioso e liguei para a polícia. Cochichei meu endereço para a atendente, tentando explicar a situação, quando de repente vi uma sombra embaixo da porta. Parei de falar imediatamente. Fiquei ali, imóvel, olhando fixamente para a porta, enquanto quem quer que fosse andava lentamente de um lado para o outro no corredor. Cada passo era cauteloso, silencioso, mas a sombra indicava que a pessoa não estava indo embora. Estava ali, rondando, esperando. Fiquei imóvel. Torcia para que a polícia chegasse logo. Minutos pareciam horas. De repente, os passos ficaram mais rápidos e pesados. Quem quer que fosse, agora andava pelo corredor sem se importar com barulho, abrindo portas dos outros quartos da casa. Quando voltou para a frente do meu quarto, tentou abrir a porta com força, mas não insistiu muito. Logo depois, desceu de volta e continuou abrindo portas até finalmente sair. A polícia chegou pouco depois. Aparentemente, o invasor percebeu que eu tinha chamado ajuda e decidiu acelerar o que estava tentando fazer. Algumas coisas foram roubadas, mas nada que justificasse um arrombamento. Pelo menos à primeira vista. O mais estranho é que parecia que ele sabia que eu estava ali dentro o tempo todo. Semanas depois, encontrei algo perturbador. Uma pequena câmera escondida sob uma das mesas de cabeceira no quarto de hóspedes. Levei para a polícia, mas não havia como rastrear de onde veio, nem saber o que ela gravou. Nunca soube se a intenção era só me espionar ou se havia algo mais sinistro. Já faz meses desde aquela noite. Nenhum sinal de que voltaram. Mas às vezes me pergunto, será que voltaram e eu só não percebi? E se da próxima vez eu só descobrir quando for tarde demais? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!